eu sou Selma Ferreira do Passaporte Brasileiro, da Conect TV Algarve. E tenho hoje comigo, nossa, uma alegria enorme, a Luciana Oliveira, uma grande amiga, amiga de várias idas, de várias aventuras com os brasileiros no mundo, mas principalmente uma profissional super competente, uma mulher do solidário, uma mulher de networking. Lu, seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Você sempre com convites especiais. Com Espero poder pessoas. estar honrando esse convite com muita esclarecimento, dando atenção devida para a sua audiência, que eu sei que é maravilhosa. Tudo que você faz sempre é legal. Ai, que bom, amiga, que bom que você está aqui. Luciana, onde é que você está agora? Conta pra gente. Eu estou agora em Londres. Nesse momento, eu estou em Londres e é onde eu passo a maior parte do tempo, né? Eu moro aqui há 26 anos e, exceto quando eu tenho que viajar para algum trabalho, alguma conferência, seja de trabalho como contadora, ou seja para as conferências dos interesses dos brasileiros no mundo. Ai, defesa das mulheres, Eu tenho prevenção de te visto muito violência. ativa atualmente, inclusive na defesa das mulheres, né? Com a Luísa Brunet. Você esteve agora em dois grandes eventos, isso é muito bonito ver esse movimento, né? E tem sido um movimento muito forte das brasileiras no exterior, não tem sido? Tem sim, tem sim. Assim, o que eu converso normalmente com a Luísa Brunet ou com as outras ativistas é que quando a gente tem um problema, o problema ele é individual e é único. Então, por exemplo, às vezes a rede da Luísa Brunet tem 500 pessoas, mas a gente precisa de alguém, especialmente em Londres. Ou, às vezes, a pessoa está em Portugal. Você sabe também, porque você também faz parte dessa rede, você também faz esse ativismo em relação à proteção das mulheres. Então, é muito importante que a gente tenha sempre pessoas, porque aí uma vai dando a mão para a outra e aí a gente ajuda quem tem que ajudar. Há uma semana atrás, por exemplo, não sei se você prestou atenção, se você lembra aquele caso daquela indígena que apanhou na Bahia. Sim. Desculpa, gente, ao vivo é assim, ó, tem até espirro. É, uma pessoa da França postou o vídeo que aconteceu na Bahia. Eu mandei para a Luísa Brunet, aí ela conseguiu intervir. E ela estava, no caso, na época, naquela semana, ela estava na Itália. E Nossa. conseguimos ajudar essa indígena na Bahia. E a Luísa conseguiu acionar a polícia na Bahia. Nossa, que bonito, né? Essa rede é muito grande. As redes são muito grandes e são muito importantes, né? No caso da violência, é um assunto grave, porque todo caso conta, quer dizer, uma mulher ou um homem, né? E a violência, seja ela física, seja ela emocional, seja laboral, porque atualmente, cada vez mais aqui na Europa, nós estamos tendo esse problema também, que é pouco falado, mas a violência laboral, o trabalho escravo, o trabalho forçado, está cada vez mais forte, por incrível que pareça, onde a gente acha que a sociedade está evoluindo, há uma evolução intelectual, mas depois as pessoas com essa independência, com a questão de trabalhar em casa, o online, está faltando mão de obra para trabalhos mais fortes. Então, existe aí uma rede de tráfico que é muito triste. A palavra é essa, que é muito triste. Porque é assim, uma mistura de um monte de fatores. É que nem a gente fala aquela frase em português, a oportunidade faz o ladrão. Muitas vezes essas situações ocorrem até em consequência da síndrome do imigrante, em consequência da situação vulnerável da pessoa, às vezes até o próprio desespero, né? Infelizmente, a gente tem ouvido atualmente, né, que 10, 20 anos atrás, você poderia dizer que realmente a pessoa era enganada e ela era trazida e não sabia o que ia acontecer. Mas, infelizmente, a situação no Brasil, ou na Venezuela, ou em alguns países da América do Sul, está tão calamitante que é importante a gente trazer à tona também, Selma, que as pessoas estão abrindo mão dos seus próprios direitos e estão se colocando na situação.
De O ano passado a fragilidade. gente teve uma denúncia onde assim a mulher sabia que ela ia para fazer prostituição, ela sabia que ela ia ficar numa situação vulnerável, ela sabia e mesmo assim ela foi. Entendeu? Então, hoje em dia, está de um jeito que não é mais uma enganação. A pessoa não foi feita de vítima desde o Brasil, sabe? É importante trazer isso à tona. Que, assim, o que o Itamaraty, né, eu conversei com eles, e o que a embaixadora Luísa falou para mim, por exemplo, foi o seguinte: Luciana, a pessoa não entende o que significa fazer parte de uma rede de prostituição. Eu Porque, acho que é assim, isso. vamos supor, se fosse só a prostituição em si, é uma coisa, mas não é. É prostituição, é uso de drogas, Não, são todas as é violências que podem haver atrás de uma prostituição forçada. Porque, veja bem, isso, no caso de Portugal, a prostituição até é uma profissão reconhecida, tá? E existem outros países que assim o são também. O que aqui é ilegal é o proselitismo. Mas a prostituição em si não há problemas nenhum. Há o problema emocional, social de algumas pessoas que criticam, que julgam, que falam mal, mas isso são outros problemas. Então, esse tipo, a mulher, quando ela escolhe isso como profissão, forçado ou não, mas ela é individual no ato dela, ela está fazendo, mas ela volta para casa, ela esconde da família ou não. Então, toda essa situação faz com que ela tenha uma vida relativamente normal. Quando eu digo normal, não é julgando as pessoas, mas é o social que faz com que essa situação não seja tão normal assim, porque não é a mesma coisa que dizer eu sou recepcionista num hotel, ou eu sou diretora de uma marca, ou eu vendo Avon, não é a mesma coisa. Mas o problema é que fazer parte do tráfico, inclusive, é ter o passaporte sequestrado, é ter sua identidade exatamente. É ser sequestrada. privada de ir e vir, Você né? não pode, É, você não tem mais. Hoje eu quero parar, hoje eu preciso tomar um banho, hoje eu preciso estar ali, hoje eu quero dormir. Isso não existe mais. Então, isso realmente, essa live aqui, a gente vai ter que fazer uma outra para falar da tua profissão. Está sendo aqui uma live muito dura. É a primeira que eu faço assim tão dura, que fala de um assunto tão triste, que é essa violência em relação às pessoas, de cortar esse poder da pessoa de ser, porque a pessoa é. deixa de poder ser, ela passa E, e, e a viver em função de outros. E objetivos, não às são vezes nem ela não sonhos, está tendo nem não está tendo nem a vantagem financeira daquela situação, entende? não tem. Ela achou que ia ter controle, mas às vezes as dívidas que eles colocam para elas de acomodação, transporte, roupa, A passagem tran... aérea, olha, você vai ter que pagar a sua passagem, vai ter que trabalhar 3 meses para pagar a passagem. Quando a pessoa começa a pagar a passagem, não, mas olha, a gente ficou nesse apartamento, agora tem que pagar o apartamento. E começa a pagar o apartamento, no final de 6 meses a pessoa, ou ela já está tão envolvida naquilo que ela se amortece e vira uma vítima real, vira um objeto daquele para aquele fim, ou a pessoa tem mesmo que se revoltar, e muitas vezes quando a revolta vem, se ela não sabe revoltar-se, porque infelizmente tem isso também, você tem que saber gritar. Se você grita na hora errada, você pode ser vítima né, de coisas piores que simplesmente, que não é simplesmente, o tráfico em si. Então, é um assunto É. muito sério. Mas, assim, fora isso também, a gente lembrar que, assim, não só em casos de prostituição, mas, por exemplo, tem também a questão da escravidão, mas, assim, de um namoro, né? O cara promete casamento e quando chega, na verdade, você é empregada doméstica do cara, né? É presa em casa, não pode sair, não pode trabalhar, tem isso também. Tem aquela questão do trabalho, por exemplo, onde a pessoa te contrata porque sabe que você está sem o visto, e aí na hora de pagar não paga, né? Então, assim, Tantos casos, tem, Lu, aqui em Portugal, infelizmente, a gente, apesar da crise, ainda tem alguns imigrantes que vivem essa dor, mas como é que a gente trabalha com isso, né? O que nós discutimos muito aqui no nosso meio aqui, fechado, né? Porque é uma discussão muito difícil que você não tem em aberto, porque não é o português que faz isso, entendeu? São algumas pessoas, e muitas vezes não são nem nacionais, são pessoas de outras nacionalidades que são proprietários de negócios, que são proprietários de casas e que impingem ao imigrante essa situação. E a gente não, nem de longe nem de perto, queremos transformar isso numa guerra de Portugal é assim porque não,
por favor, né? Quem estiver ouvindo essa live e for português, não é absolutamente nada disso. Isso também é impetrado por pessoas de várias nacionalidades, como acredito que aconteça no resto da Europa, não é Não, verdade? às vezes até próprios brasileiros, né? Infelizmente. Assim, dentro do meu escritório, eu já passei por circunstância onde a pessoa chega e fala assim: ah, eu trabalhei 6 meses na construção e a pessoa não me pagou, e aí aquele imigrante legal ele fica naquela situação que ele não pode nem cobrar os seus próprios direitos. É porque ele é ilegal. O princípio do primeiro direito dele, ele não cumpriu, que é estar legal. E como ele não está legal, aquilo você vai puxando e parece que é um ninho, né? Um nó que vai só aumentando, 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 porque primeiro E ele aí não você está vem com legal. aqueles problemas de depressão, suicídio, né? Aí, aliás, né? Eu acredito que você esteja bem engajada também na campanha do Janeiro Branco, né? Que nós vamos fazer, que existe, que é a campanha da saúde mental, né? Justamente para aguentar. Eu sei que você uma vez, nós já fizemos, tem 2 anos que nós fazemos aquela campanha contra o suicídio, né? De nós falarmos, dizermos sim à vida, né? Eu lembro que É, eu participei dessa campanha que você me convidou, e eu agradeço. E esse ano fizemos vídeos também. Vamos continuar com essa campanha quando for o momento de dizer sim à vida, porque o suicídio também antes dele acontecer, normalmente existem alguns sinais de alerta que, infelizmente, nós não conseguimos ver. A maioria os comuns dos mortais não conseguem ver isso, né? mas é importante a gente lembrar duas coisas. Uma, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, os números que a gente alcançaria em 2050, a gente alcançou em 2020. Então, a gente está 30 anos adiantado nos números que eles tinham esperado. Números Então, de assim, quê, é uma Lu? Números de epidemia. pessoas que se suicidam ou números de resgates de suicidas? Não, número de pessoas que se suicidam, Ai, que né? tristeza. E a idade também abaixou muito. A Organização Mundial de Saúde já registrou suicídios com crianças de 9 anos, Nossa, né? Lu, que Então, tristeza. isso para mim, é muita, assim, significa dizer o quanto que a sociedade está adoentada, né? Na saúde mental. Então, e é importante, assim, você falou de prevenção, de ver os sinais, é muito importante a gente não desistir de ver os sinais, porque qualquer pessoa pode ser um agente de prevenção, tá? Você é Eu, um, não é, Lu? Você é agente de sim, prevenção, não eu é? antes de 2017, eu achava que. Porque assim, gente, eu percebi que tem dois tipos de pessoas nesse assunto. A que tem empatia, que entende o assunto, e a que morre de medo e não quer nem saber de nada. E eu era essa pessoa até 2017, que eu achava que isso era um problema de polícia e de médico, e que eu não tinha nada para fazer. Mas, por exemplo, é muito mais fácil e é possível você prever um suicídio, prever uma pessoa que está entrando em depressão, do que, por exemplo, você prever ou prevenir um ataque cardíaco. O ataque cardíaco pode dar em criança, adulto, mulher, velho, novo. Não tem como você prevenir, porque pode ser uma coisa fulminante, tá? Exato. Agora, suicídio, a estatística diz que 3 semanas antes, pelo menos, você vê os sinais. Porque a pessoa ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com o problema. E, na verdade, a maioria deles quer pedir ajuda, né? Infelizmente, em maio, a gente teve uma situação onde a mulher foi comprar a corda na farmácia, sei lá onde que ela foi comprar, na loja, e ela perguntou para o rapaz, rapaz perguntou para ela, para que você quer essa corda? Ela, para me enforcar. E ele foi lá e vendeu, né? Então, E não assim, disse é nada, importante. não. Então, é importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Assim, não é que a pessoa está brincando. Se uma pessoa vai numa loja e pede para comprar uma corda, e quando perguntam para ela, para que você quer? Ela fala que quer para se matar, não é para vender, gente. Lógico. Né? Por exemplo, não é para vender. E você vê como é o caso, né? A pessoa não estava escondendo que queria se matar. Ela estava falando abertamente, publicamente, que queria se matar, né? E no caso, essa mulher se matou, né? Ai, Essa que aí tristeza. se matou mesmo. Ai, que tristeza, Lu. Que tristeza, porque é uma dor incompreensível, né? Eu acho que E outra, afeta a família em de cinco uma maneira gerações. irreversível. 5 gerações, afeta a família em 5 gerações.
De Então, é uma... um problema muito grave e é importante a gente saber que todos nós somos agentes. E mais incrível, gente, é que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, as formas de você prevenir são coisas super, super comuns do nosso dia a dia, que é o quê? Convivência, relacionamento íntimo, estar presente, diversão, entretenimento, cultura, música. Essas são as formas de você, exercício, alimentação saudável. Tem alimentos que vão influenciar o seu estado de espírito emocional. Eu acredito que sim, meu, excesso de açúcar, excesso de gordura, aqueles alimentos de difícil digestão, onde você começa a ficar mal-humorado porque o organismo não está funcionando direito, né? Você vai para a cama cheio, as pessoas que comem muito à noite, o café à noite. Eu tomava café à noite que eu dizia que não me impedia de dormir. Até há pouco tempo atrás eu estava com o meu médico, que de vez em quando eu faço acupuntura para equilibrar o organismo, para fazer. E ele me dizia, Selma, pode até não te impedir de dormir, mas não impede o seu cérebro de funcionar. Então, o seu cérebro, quando você toma café à noite, o seu metabolismo de sono pode até te fazer dormir, mas a cabeça não para. Então, mais cedo ou mais tarde, o corpo vai pagar o preço de uma cabeça que não vai parar quando você. Olha, desde Desse esse dia que eu comecei desgaste, né? Nunca mais. Café à noite agora não, por quê? Porque justamente eu quero viver bem, né? O objetivo é ter saúde, o objetivo é não dar trabalho para aqueles que venham depois de mim, para que eles possam viver felizes, sem ter que se preocupar de me carregar para baixo e para cima. Isso é uma verdade, é uma verdade. Fala um pouquinho, agora que a gente ficou no associativismo, no solidário, fala um pouquinho da Carrie Friends, Lu. A Caring Friends é uma empresa social que existe desde 2018. Nós trabalhamos com prevenção de depressão e suicídio e nós temos ações e patrocinamos ações ou projetos que trabalham nesse intuito, né? E o foco do ano de 2022 foi empreendedorismo feminino, esporte e família. Ok. Então, através desses três pilares que a gente fez ações de prevenção de depressão e suicídio. Olha que bonito, mas vocês também têm livros, né? A Carrie Friends Ah, tem sim. livros. Então, eu achei que era uma forma muito mais sutil de estar levantando os casos, né, de depressão ou de suicídio através de contar histórias verídicas, né? Então, nós contamos histórias verídicas com personagens escolhidos pelas pessoas que viveram aquela situação e, no final, a gente faz um livro dessa história. Nós temos já 3 livros publicados e esses livros, em vez da gente estar pedindo uma doação de 10 libras, 10 euros, 10 dólares ou 60 reais, a gente pede para a pessoa comprar o livro. Porque, assim, essa questão do financeiro sempre vira um tabu, né, quando você Lógico. toma ações. Eu E aí sei eu disso. achei que era muito mais simpático, em vez de eu ficar pedindo 10 euros, 10 libras, ficar falando, compra o livro para você ajudar o projeto. E aí é assim que o livro é totalmente revertido para o projeto, e quer dizer, excluindo os custos, né, de impressão, Lógico. e é produção independente da própria Karen Friends como editora. Que bonito. E qual é o seu objetivo agora para 2023, Lu? Agora vamos falar só do solidário, a gente faz uma outra live para a sua vida de mulher contadora, que essa nos interessa muito. Qual o seu objetivo para 2023? Olha, no 2023 a gente ainda está reunindo para definir os objetivos, mas eles estão em torno de aumentar a participação política das mulheres. Certo? Através da É... associação? Oi? Através da associação? Sim, aumentar o ativismo político das mulheres. E, em segundo lugar, é, é, conseguir que a lei da Maria da Penha Importante. seja, seja, seja implementada em países que não tenham, por exemplo, Reino Unido, Portugal, né? Mas Porque nós não temos a além, Maria da Penha, mas nós temos a AIA, a convenção. sim, mas ela é muito mais branda do que a Maria da Penha. A Maria da Penha é a lei mais completa para
proteção de mulheres em caso Violência. de violência doméstica, né? Porque Ok. a violência, a Maria da Penha, ela tem todo um escopo de compensação financeira, de suporte emocional, psicológico e de reconhecimento que o agressor é uma pessoa que faz parte da família ou de relacionamento próximo. Não sei se você sabe, mas se não for próximo, se não for parente ou amigo ou que convive com a pessoa, já não é Maria da Penha, Ah, né? ok. Não sabia. Olha só, aprendi alguma coisa muito interessante hoje. Eu não sabia disso. Só aplica-se o agressor ou a agressora, né, porque pode ser cometido por uma mulher, tem que ser sempre alguém que está no convívio da pessoa. Se não for do convívio, aí você vai para a lei civil normal de violência doméstica ou de assassinato, o que seja. Só Ok. aplica se for conhecido. Se for um desconhecido, nunca vai ser Maria da Penha. Muito bom, aprendemos alguma coisa. E nesse contexto todo, que acabou de ser uma live muito séria, e eu te agradeço por isso, porque é um assunto sério e é bom que bom que ele seja falado e que a gente possa trazer, porque às vezes, muitas vezes, eu repito, né? Na maioria das vezes, olha só a redundância, na maioria das vezes, o medo de falar sobre o assunto faz com que cada vez mais a gente não possa prevenir, não possa corrigir, não possa encontrar soluções, simplesmente porque o medo de falar ou a vergonha fazem com que a gente se cale. Minha querida, uma mensagem para as pessoas. A mensagem eu gosto muito da mensagem que essa semana eu adotei para mim, que se chama Read the Room. É o seguinte, é um termo da língua inglesa que foi criado nos anos 70, que significa leia o quarto. O que é leia o quarto? É assim, é engraçado porque é uma expressão que foi incorporada no inglês e, na verdade, eram de bandidos, olha isso, eram de Olha, ladrões que, quando eles chegavam, eles reconheciam, né, prestavam atenção no movimento daquele lugar para definir as estratégias, né? Então, assim, o read the room, hoje em dia, ele é utilizado como uma expressão de veja o que está acontecendo, né? Qual é a atmosfera onde você está, o que está acontecendo no lugar, para ver se ela condiz com seus valores, com seus ideais. Então, falar isso para as pessoas, read the room, tipo assim, presta atenção, né? Se sim. você está no lugar certo, está com as pessoas certas, se as pessoas estão te tratando de modo coerente com o que você acredita, com o que você está ali para fazer, porque assim, se não fizer parte do que você acredita e não estiver condizendo com você mesma, saia do lugar, né? Ok. Saia do lugar. Então, a minha mensagem para hoje é read the room. Então, tá bom. Então, prestemos atenção à nossa volta, né? Aquilo que nos está em volta, para a gente ter certeza que nós podemos permanecer e sair dali íntegros nos nossos valores e na nossa integridade física, emocional e também moral, né? Olha, Lu, foi uma riqueza falar com você. Isso aqui passou muito mais rápido do que eu imaginei que fosse passar. Mas fica aqui o nosso compromisso de falarmos da sua profissão de contadora, que é muito importante também. Em breve estamos juntas novamente. Um beijo bem apertado. Muito obrigada por ter estado comigo, por ter aceito esse convite. Obrigada, querida. É um prazer sempre. Vamos fazer mais frequente mesmo. Vamos sim, vamos sim. Eu sou Selma Ferreira, do Passaporte Brasileiro para a Connect TV.